Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional, esse tempo tão gostoso que a gente tem compartilhado, lendo a palavra de Deus, pensando acerca daquilo que o Senhor nos deixou como legado, as instruções da palavra que tanto bem tem feito para todos nós. Hoje eu tenho um assunto muito interessante, um assunto bom da gente tratar, um assunto gostoso da gente meditar nele. Vamos falar um pouquinho da vida, vamos falar um pouquinho de vida. Isso é fundamental, sobretudo em dias como estes. Deus tem vida para nós, Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Que Deus possa nos dar todos os dias da sua vida abundante e que nós tenhamos a sabedoria necessária para trilhar por esse caminho. Quero ler contigo, ou quem sabe ler para você. Me acompanha aí, Eclesiastes capítulo 8, Eclesiastes 8, do verso 5 ao 8. Assim diz a Bíblia: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ele se entrega. Estas são observações de Salomão, do sábio Salomão, que olhando para a vida, analisando a vida, descobriu fatos, descobriu situações que fazem parte da vida de qualquer ser humano. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, existe na vida uma lógica. E essa lógica, gente, ela sempre vai se apresentar. Mesmo para aqueles que não conhecem a Deus, como para aqueles que conhecem a Deus, aqueles que sacrificam, como aqueles que não sacrificam, aquele que está debaixo do sol, querido, aquele que vive nesse planeta, que vive nesse mundo, existem coisas que são comuns. Vamos lá então. Em primeiro lugar, ele diz no verso 5, só na primeira parte ele fala assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Ele não está falando aqui dos mandamentos de Deus, tá? Ele está falando aqui do governo que era imposto pelo rei. Ele diz assim, olha, o rei tem a sua vontade. Bom, hoje nós não temos rei no nosso governo aqui no Brasil, mas nós temos um presidente da República, nós temos governadores, nós temos prefeitos, nós temos vereadores, temos deputados estaduais, deputados federais, senadores, temos ministros, nós temos secretários de governo, ou seja, existe uma estrutura de autoridade, uma estrutura de governo na nossa nação. Isto, pouco importa se é um rei ou se não é um rei, o que nós temos que considerar aqui é que existe uma estrutura de governo. E ele diz assim, olha, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Ou seja, existem leis na nossa nação e todos aqueles que se submetem àquelas leis, todos aqueles que são regidos por ela e todos aqueles que obedecem a essas leis, eles não têm absolutamente nada do que temer. Nesse sentido, a gente vê Paulo falando lá no Novo Testamento, falando da lei, falando que a lei é boa. Por quê? Porque a lei é para o infrator, não é? Você fala assim, e agora você não pode andar a mais de 100 quilômetros nas estradas. E daí, meu irmão? Para quem anda até 100 quilômetros, qual a diferença que faz para ele? Absolutamente nenhuma. Por quê? Porque ele está dentro da lei. Mas aquele que infringe a lei, esse sim será penalizado. É sobre isso que Salomão está falando. Existe uma estrutura de governo e o homem,
ele deve ter esse entendimento, que ele é preciso que ele se submeta a essas leis. Nós temos que pagar imposto de renda a partir de um determinado ganho que temos anualmente, nós temos os nossos impostos para serem recolhidos, ou seja, tem uma série de coisas que fazem parte da vida comum, não é? Aqueles que são empresários sabem dos impostos que devem ser recolhidos. Ah, mas são injustos. Bom, aí, querido, é uma outra discussão. Esse não é o mérito da nossa discussão hoje em dia. Nós estamos falando que nesta vida nós temos que enxergar como é que funcionam as nossas estruturas de governo. E aqueles que se submetem a essas estruturas de governo, certamente eles não terão nenhum problema. Ele diz assim, quem guarda o mandamento, ou seja, quem obedece à lei, tá? Segundo a lei, segundo o desejo do rei, esse não tem que se preocupar absolutamente com nada. O que Salomão está nos propondo aqui? Nesta vida, nós temos que procurar ser corretos, andar de forma correta. Tem muita gente que colhe uma série de infortúnios porque essas pessoas não são corretas. Essas pessoas, elas andam fora daquilo que é proposto pelas estruturas de governo. Aqueles que vivem assim, esses certamente vão temer o mal. Por quê? Porque uma hora ou outra a casa cai. Então ele está dando um conselho para você. Faça tudo de forma correta. Ande em retidão. Porque andando em retidão, fazendo de modo correto, você não terá problema algum. Isso faz parte da vida, gente. E às vezes nós temos uma rebeldia dentro do nosso coração, uma rebeldia velada, em que a gente não quer se sujeitar a isto que é imposto. Nós estamos debaixo dessas estruturas, torno a repetir, se elas estão sendo canalizadas para o bem do povo ou não, aí é uma outra história. Eu estou dizendo o seguinte, a Bíblia diz que nós devemos andar de modo correto. Em segundo lugar, aí mesmo no versículo 5, na segunda parte, ele diz assim, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Primeiro ele diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Depois ele diz, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ele está linkando uma coisa à outra. Ele está dizendo o seguinte, é necessário sabedoria para que a gente possa conduzir a nossa vida neste mundo. É muito importante nós sermos sábios para tomarmos decisões. Não podemos ser impelidos de modo algum pelo momento, pela aflição, pela angústia, por aquilo que nos aperta. Ele diz que o coração do sábio, ele conhece duas coisas que são importantíssimas. Ele conhece o tempo e ele conhece o modo. Ou seja, ele sabe a hora certa de agir e ele sabe como agir. As duas coisas são importantíssimas, porque se você sabe qual é o tempo, mas você não sabe como agir, você pode fazer alguma coisa da qual você vai se arrepender logo depois. Ah, era aquela hora. Sim, a hora era aquela, mas não era daquele jeito. Outra coisa é que você pode saber qual é o modo, mas você pode se antecipar e fazer uma grande bobagem. Olha, confessar aqui alguns erros meus. Eu, muitas vezes, pequei exatamente aí. Eu sabia como deveria ser feito. Eu compreendia o modo, mas eu não sabia qual era o momento. Ou seja, se você faz aquilo que é certo na hora errada, você jogou tudo fora. Você pode até mesmo saber como que você vai ter que corrigir um filho, tá? Já sei o que eu vou fazer com ele, já sei como é que eu vou ensiná-lo. Tudo bem, mas a segunda pergunta, você sabe qual é a hora que você tem que fazer isso? Às vezes, a gente quer corrigir na frente dos outros. Tem casais que têm problemas terríveis, por quê? Porque eles não conseguem perceber qual é o tempo.
Às vezes está ali no meio dos filhos, na presença dos filhos, e um começa a criticar o outro. Gente, está fora de tempo, não é a hora. Às vezes tem marido que envergonha a mulher diante dos amigos. Isso só gera problemas. Da mesma forma como você tem que ter responsabilidade com a vida, você tem que ter sabedoria com a vida. E ele diz aqui de modo muito claro, claríssimo, ele diz que o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo. Peça para Deus sempre isso. Senhor, me mostra como fazer, mas me mostra também quando fazer. Isto é fundamental para que a gente possa ter bons resultados na vida. Faça aí uma autocrítica, faça aí uma autoanálise, aproveite esse tempo, veja se você tem feito do modo certo, do modo correto, na hora certa, no tempo certo, ou se você tem se equivocado. Ah, não dá para perder a oportunidade. Muitas vezes a oportunidade é aquela, mas não da forma como você pensou que deveria ser. Sabedoria, gente. Precisamos de sabedoria. Dias como esses que estamos vivendo, dias aflitos, dias que trazem insegurança para o coração de muita gente, dias de aperto. Cuidado para você não agir fora de tempo, para você não fazer fora do tempo. Cuidado, querido, para você não fazer a coisa errada. Peça sabedoria ao Senhor. Precisamos deste entendimento, precisamos desta compreensão. Que horas e como devo fazer? Amém? Maravilha. Logo em seguida, Salomão fala do terceiro assunto aqui desses versículos que nós lemos e estamos meditando neles e que são importantes para que a gente possa conduzir a vida. Em terceiro lugar, ele diz assim, verso 7, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Oh, Jesus amado! Parece ser até mesmo uma declaração daquelas bem pessimistas, mas não. Esse realismo proposto aqui por Salomão, ele é muito inteligente, ele é muito sábio e vai desembocar em algo muito poderoso que a gente vai falar aqui no final da nossa meditação. O que ele está dizendo? Ele está falando que a vida, por melhor organizada que ela seja, tá? Por melhor estruturada que ela seja, gente, por melhor que nós façamos, por mais sábios que nós sejamos, ele diz que existe algo na vida que se chama imprevisibilidade. Por mais que a gente se organiza, existem os imprevistos na vida. Olha, gente, dia 31 de dezembro de 2019, quando nós estávamos ali na virada do ano, buscando a Deus, com as nossas mãos levantadas, pedindo ao Senhor graça para vivermos um ano abençoado, para vivermos um ano próspero, para vivermos um ano de muitas conquistas. Me diga, quem é que já estava preparado para esse momento que nós estamos vivendo agora, no meio dessa pandemia? É sobre isso que Salomão está falando. Gente, o futuro, ele pode trazer coisas que nós não esperávamos, independentemente se estamos andando de forma correta ou não diante de Deus. Algumas pessoas acham que porque vivem para Deus, porque andam em correção diante do Senhor, elas não podem enfrentar os imprevistos. Isso é uma bobagem, ele está falando que a vida é assim. Por isso ele diz, porque esse não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Ele diz assim, o futuro, gente, por melhor que a gente possa fazer no tempo presente, por melhores plantações que a gente possa fazer, semeaduras que a gente possa fazer, o futuro,
ele pode estar cheio de coisas imprevistas, coisas que nós não imaginamos. Aí você diz assim, mas o que vai ser de nós? Que vida é esta? Ele está falando, a vida é assim. A vida é desse modo. A vida transcorre desta maneira. E muitas pessoas acham que não. Que os imprevistos para aqueles que servem a Deus não existirão mais. Pelo contrário, Jesus diz que estaria conosco. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz, eu vou estar com vocês. Mas fora essa promessa, querido, tem uma série de coisas que a gente pode não entender, a gente não pode compreender. Paulo chega em Filipos juntamente com Silas e começa a pregar a palavra de Deus e depois aquilo vira numa grande confusão. Ele vai parar no cárcere, ele apanha juntamente com Silas. Se ele tivesse saído lá da base dele e Deus já tivesse falado assim, olha, Paulo, vai ser assim, ó, você vai sair, você vai para Filipos, lá você vai ganhar muita gente, mas lá também é o seguinte, você vai apanhar pra caramba, viu, Paulo? Você vai apanhar, vai ser lançado injustamente da prisão. Gente, Deus, ele não coloca diante de nós muitos detalhes da nossa jornada. Existem coisas que ficam para ele e que só se revelam a nós no momento em que começamos a enfrentar. Salomão sabia muito bem disto. Ele falou assim, o futuro, por melhor que a gente se prepare, o futuro a gente não pode dizer nada dele. Ai, mas isso não é justo, eu trabalhei, eu guardei dinheiro, eu quero ter uma velhice feliz. Amém, faça o teu melhor, é assim que ele começa a meditação. Sujeite-se às autoridades, leve a vida a sério, seja sábio nas suas escolhas, seja sábio sabendo qual é o momento de agir, como agir, e isso faz parte da vida. Mas ele diz, por melhor que a gente se organize, a imprevisibilidade faz parte da vida. É isso que ele está dizendo para todos nós. E em quarto e último lugar, ele diz no verso 8, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Você tem domínio sobre o vento? Aí ele diz, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Uau! Que coisa pesada. É pesado? Sim, mas essa dose de realismo, ela é necessária para que a gente possa ter uma vida cada vez mais em sintonia com a vontade de Deus. O que ele está dizendo? Gente, por melhor que você esteja hoje, não se esqueça jamais, não se esqueça jamais que a vida é finita. A finitude da vida, isto nós devemos sempre ter em mente. Esta vida que nós temos aqui, neste corpo humano, esta vida acaba e acaba para todos. Deus nos deu a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela sua morte e pela sua ressurreição. Mas às vezes nós ficamos tão fora da realidade, e isso é muito comum nos seres humanos, ficam tão fora da realidade que vivem como se fossem eternos aqui nesta terra. Esta pandemia, ela tem trazido para a humanidade um choque de realidade. Tem mostrado para o mundo o quanto esta vida que temos na carne, que temos no corpo, o quanto esta vida é frágil. O quanto esta vida é frágil. A minha filha lá de Curitiba me falava a respeito de um próspero empresário, um homem cheio de vida, de vigor, um homem cheio de saúde, que lamentavelmente, depois que pegou o Covid-19, em poucos dias foi a óbito. Chocou todo mundo, todo mundo. Nós precisamos entender isso. Salomão fala isso em Eclesiastes. Ele diz, nem tão pouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nós somos finitos. Não quero de forma alguma trazer nenhum tipo de peso a você. O que eu quero que você possa assumir no teu coração hoje é responsabilidade com a vida. Porque todas essas coisas que Salomão trata aqui, nestes versículos que acabamos de ver, elas nos empurram, sabe para quem?
para o temor de Deus. Elas nos empurram para que nós reconheçamos que Deus é o Todo-Poderoso. Compreenda isso. Quando nós saímos da realidade, quando nós vivemos num mundo de fantasia, nós nos afastamos do temor de Deus. Mas quando o realismo, quando Deus nos traz para a realidade da vida, meu irmão, eu corro e corro e corro cada vez mais, velozmente para a presença do meu Deus, porque sei que nele estou guardado, sei que nele estou seguro, sei que tenho esta vida aqui, nesta terra por ele, vivo por ele, mas sei também que tenho a vida eterna. E isto é poderosíssimo, isto é tremendo. Pois então, assuma as responsabilidades que você tem que assumir como cidadão. Seja sábio nas tuas ações. Saiba a hora correta de agir. Saiba como agir, querido. Em terceiro lugar, não se esqueça que por melhor organizado que você esteja, existem muitas coisas nesta vida que são imprevisíveis. E em quarto lugar, querido, não se esqueça que esta vida acaba. Que tudo isso possa te levar cada vez mais para a presença do Senhor, que você possa cultivar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e assim viver de um modo adequado, em sintonia com a vontade do Pai Celestial. Este é o nosso recado deste dia, este é o nosso devocional. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia maravilhoso, cheio de alegria. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegre-se, regozije-se nele. Tenho certeza que Deus te ama e vai continuar cuidando de você. Shalom, queridos! Graça e paz!